Olá a todos, sejam bem-vindos ao N Inverso, onde a matemática que é cobrada no Enem ganha significado. Então, nessa aula, nós vamos juntar os conceitos de frações e potência para fazer aplicações. Então, uma das aplicações que nós vamos fazer é, por exemplo, trabalhar na conversão de quilômetro por hora para metros por segundo. É importante fazer essas manipulações porque em diversos problemas tem essa conversão de unidade. E aí tem aquela coisa de multiplicar por 3,6, dividir por 3,6, e aí tem aquela coisa de decorar a fórmula. E aqui no N inverso nós evitamos o decoreba, evitamos decorar a fórmula, só decorar aquilo que realmente é o essencial, aquilo que é o urgente. Então, para isso, vamos entender isso de maneira mais natural, só usando propriedades de fração. Nós sabemos que 1 quilômetro ele corresponde a 1000 metros. E quilo, do modo geral, esse K que vocês estão vendo, ele vem de 1000. Então, 1 quilômetro é 1000 metros, e metros é a nossa unidade padrão. A gente sabe que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, essas unidades que são, vamos dizer assim, as informações fundamentais para fazer as manipulações. No caso especificamente dessa conversão, você só precisa dessa primeira equação. A segunda grandeza que nós precisamos trabalhar é sobre a noção de tempo. Nós sabemos muito bem que 1 hora é equivalente a 60 minutos e que 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Então, nós vamos usar essas informações para fazer a conversão. Então, vamos pensar um pouco. Quando a gente está com 1 quilômetro por hora, a gente pode usar essa primeira equação para transformar isso em 1 vezes 1 quilômetro por hora é equivalente a 1000 metros. Então, aqui, 1 quilômetro por hora é a mesma coisa que 1000 metros por hora. Acontece que 1000 metros eu posso manter, e 1 hora a gente sabe que é equivalente a 60 minutos. Se nós trabalharmos com essas unidades como se fossem variáveis, x, y e assim por diante, nós vamos conseguir manipular de maneira mais tranquila. Por quê? Esse 60 eu posso passar para cá, então vai ficar 1000 sobre 60 metros por minuto. Só que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. E aí o que acontece? Nós podemos simplificar as frações, cortando esse zero com este, cortando este zero com este. Então, o que nós vamos ter aqui é 10 dividido por 6 vezes 6, 36 metros por segundo. Dá para ainda, a gente pode, por exemplo, já que tem essa coisa do 3,6, a gente pode dividir por 10 em cima e baixo. 10 dividido por 10 dá 1. E 10 dividido por 36 é 3,6. Então, ao fazer essa manipulação, nós vamos ter 1 sobre 36 metros por segundo. Então, vamos entender o que acabou de acontecer. Nós temos inicialmente que 1 quilômetro por hora é exatamente igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, por exemplo, se você quiser converter 90 quilômetros por hora para metros por segundo, basta você multiplicar os dois lados da igualdade por 90, porque aí 90 quilômetros por hora é igual a 90 dividido por 3,6. Então, se você quiser converter de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai realmente dividir por 3,6. Agora, se você tem, por exemplo, 5 metros por segundo e você quer converter para quilômetro por hora, basta você passar esse 3,6 para o outro lado multiplicando. Então, assim, você não precisa decorar isso, de dividir ou multiplicar 3,6. Basta entender como faz para manipular essas propriedades de fração. São as propriedades básicas. Uma outra observação que eu acho que é importante fazer
é que esse número aqui é meio que uma taxa, vamos dizer assim, que você paga para você sair de quilômetro por hora para metro por segundo. E essa taxa a gente costuma chamar de fator de conversão. Então, esse aqui é o nosso fator de conversão. E nesse caso, é o ato de dividir por 3,6. Uma outra observação que a gente pode enxergar esse 1 sobre 3,6, é uma outra propriedade que nós temos de potenciação, que eu vou falar agora, que é esse cara eu posso jogar para cima, desde que seu expoente seja elevado a menos 1. Uma outra propriedade, uma outra observação que é relevante para a nossa teoria. E nós vamos usar esses conceitos básicos para resolver exercícios. Então, o primeiro exercício caiu no Enem do ano de 2020 e diz o seguinte: se a tartaruga, a lesma e o caramujo apostassem uma corrida, a lesma chegaria em último lugar. O penúltimo colocado seria o caramujo e a primeira seria a tartaruga. Segundo o biólogo americano Brantley Alan Brunson, a velocidade recorde, com muitas aspas, já registradas em pesquisas por uma lesma é de 16,5 centímetros por minuto. Então, 16,5 centímetros por minuto. Por minuto. Para uma reportagem dispondo das velocidades recordes da tartaruga e do caramujo em metro por segundo, se faz necessário saber o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo para divulgar essa comparação, né? Uma comparação. Com base nas informações, o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo é... Então, cuidado. O exercício ele está pedindo o fator de conversão. Então, para isso, eu vou pegar 1 centímetro por minuto, que foi apresentado no recorde, e vou converter para metros por segundo. Mas vamos lembrar um pouco, usando os mesmos conceitos. Se eu tratar centímetro, minuto, tudo como se fossem variáveis, nós sabemos que, bem, 100 centímetros equivale a 1 metro. Ou seja, o seu centímetro é pegar o seu metro e dividir em 100. Então, 1 centímetro eu posso transformar em 1 sobre 100 metro. Então, mesmo que passar para o outro lado dividindo. Dividido, e esse minuto, para converter para segundos, 1 minuto, quando não tem nada, a gente imagina 1. Então, 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Bem, só para organizar aqui a fração, o que nós temos aqui é 1 sobre 100 dividido por 60. E aqui a gente deixa à parte o metros por segundo. Observe que esse traço maior está aí enfatizando quais são as frações que nós estamos trabalhando. Então, quando não tem nada embaixo é 1. E divisão de fração é o quê? Você repete a primeira fração e você multiplica pelo inverso da segunda fração. Metros por segundo. Como o exercício está apresentando nessa formatação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 100 e vou transformá-lo em 100 a menos 1, 100 elevado a menos 1, e esse 60 eu vou fazer a mesma coisa, 60 elevado a menos 1 metros por segundo. Acontece que o nosso 100, que está aqui, ele é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 vezes 10, no caso. E aí o resto eu só repito. E para finalizar, uma outra propriedade de potenciação, quando você tem uma potência elevada a outra potência, você multiplica os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 60 elevado a menos 1 metros por segundo. Então a nossa resposta vai ser 60 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 2. Letra B de bom que deu tudo certo. Então, observe, você não precisa decorar a fórmula, é só trabalhar com as frações.
Então vamos resolver o próximo exercício. O nanofio é um feixe de metais semicondutores, talvez fique um pouco pequena aqui a resolução. Essa é uma outra questão que caiu no Enem do ano de 2020. Deixa eu só ampliar um pouquinho para facilitar a leitura. Então agora sim. O nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizados na fabricação de fibra óptica. A imagem ilustra sem escala as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço de novas tecnologias. Então, para o nanofio, você tem que o seu diâmetro é 10 elevado a menos 9 metro. Já o fio de cabelo é 6 vezes 10 a menos 5. O número que expressa a palavra-chave razão, lembra da aula de razão? Assim como a gente fala hotel, trivago, fala em razão, você está pensando em uma fração. Então, a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e o nanofio. Então, a gente quer a razão entre o comprimento do diâmetro do fio de cabelo, ou seja, 6 vezes 10 a menos 5, ou seja, sobre, o E seria o sobre, o diâmetro do nanofio, que seria 10 elevado a menos 9. Acontece que para executar essa conta, observe o seguinte, que 6 vezes 10 a menos 5 eu repito, e esse 10 elevado a menos 9 eu posso subi-lo invertendo o expoente. Então isso aqui vai ser 10 elevado a 9. Qual é a propriedade que eu estou utilizando? Acho que vale a pena reforçar aqui numa observação. Então, só para reforçar o que eu acabei de fazer, é o seguinte, sempre quando você tem um número A sobre B, A dividido por B é a mesma coisa que A vezes, quando não tem nada aqui, é 1, né? B elevado a 1. Então é a mesma coisa que B elevado a menos 1. Ou seja, se você quiser pegar um número que está no denominador e levar para o numerador, você pode fazer isso invertendo o sinal do seu expoente. Então, como aqui o expoente era menos 9, você inverteu o sinal, deu 9. E acontece que aqui você pode repetir a base e somar os expoentes. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 5 mais 9. Então, isso é 6 vezes 10 elevado a 4. Então, 6 vezes 10 elevado a 4. Resposta é a letra D. Deu tudo certo. Então, outra palavra fundamental que aparece no Enem, razão. Assim como hotel trivago, pensou em razão, pensou em fração. Para efeito de aplicação, vamos resolver mais um exercício que envolve potência. Outra questão do Enem, dessa vez do Enem do ano de 2021, e a questão diz o seguinte: um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante proporcionalidade é comumente representada pela letra φ, o nome dessa letra. Seu valor é dado pela solução positiva da equação φ ao quadrado igual a φ mais 1. Assim como a potência φ ao quadrado, as potências superiores de φ podem ser expressas na forma Aφ mais b, onde A e B são inteiros positivos. Para ficar claro, acho que é importante nós aprofundarmos esse exercício. O que esse exercício quer dizer? Por exemplo, eu quero calcular o φ ao cubo. Como é que a gente calcula o φ ao cubo? Bem, φ ao cubo é φ vezes φ ao quadrado. Que aí repete a base, somos expoentes. Acontece que isso aqui é a mesma coisa que, usando essa propriedade acima, você pode substituir o φ ao quadrado por φ mais 1. Quando você faz isso, você tem que aplicar a distribuição Herbert-Richards. φ vezes φ vai dar φ ao quadrado, mais φ vezes 1 vai dar φ. Acontece que, de novo, se você for usar a relação acima, esse φ ao quadrado vira φ mais 1, e esse mais φ você só repete. Então, isso aqui vai dar 2φ mais 1, conforme a tabelinha está aqui, que φ ao cubo é 2φ mais 1. Então, você pode calcular qualquer potência e você sempre vai obter um resultado do tipo algum número vezes φ mais algum outro número.
Bem, o exercício ele está pedindo para encontrar a potência do φ elevado a 7. Então vamos encontrar. Nós sabemos que φ elevado a 7, já que temos as informações do φ elevado a 6, é a mesma coisa que φ multiplicado por φ elevado a 6. Então, partindo do pressuposto que o exercício está correto, quanto que dá φ elevado a 6? 8φ mais 5. É o que está aqui. Agora eu posso aplicar a distribuição Ebert-Richards. Isso aqui vai dar 8φ ao quadrado mais 5φ. Acontece que φ ao quadrado é φ mais 1. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes. Troco o φ ao quadrado por φ mais 1, mais 5φ. Então, isso aqui vai dar 8φ mais 8 mais 5φ. Na hora que você faz a soma, isso vai dar 13φ mais 8. Ou seja, só para poder finalizar aqui o exercício, o φ elevado a 7 é 13φ mais 8. Ou seja, só usando propriedades básicas de potenciação. Então, a nossa resposta, 13φ mais 8, letra E de exatamente. Então, espero que tenha ficado claro como é importante saber trabalhar tanto com frações como potências. Sugestões de vídeos vocês podem colocar aqui nos comentários. E até a próxima.